Não. Não venda suas criptomoedas agora, porque você vai perder dinheiro. E aí, holders, Kletter aqui do canal Cryptoner, sejam bem-vindos a esse vídeo e vamos falar aqui do porquê você não deve vender suas criptos agora. Recentemente eu fiz esse vídeo aqui, ó, começou, Altcoin Season começou e você nem percebeu. Isso chamou muita atenção de algumas pessoas que inclusive vieram recentemente, de 2 dias para cá, me chamar a atenção por conta da queda do Bitcoin e da possível alta de dominância do nosso querido Bitcoin, queda das altcoins também, que começaram a cair algumas altcoins de uma forma bem relevante. E sim, isso é extremamente relevante. E o porquê, Kletter, que as altcoins estão caindo e você está falando que eu não devo vender agora? Não, você não deve vender agora se você tiver um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de maturidade a respeito do que está acontecendo com o nosso querido Bitcoin e as principais altcoins do mercado neste exato momento, tá? Vamos lá. Alguns fatos que eu quero mencionar para você aqui é a respeito do gráfico do nosso querido Bitcoin, tá? Que está fazendo com que o mercado precifique de uma forma muito positiva e muito relevante. Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero mencionar para você é que estamos ainda em continuidade de tendência de alta e eu vou falar para você que já estamos há um tempo em continuidade de alta. Eu vou pegar aqui, ó, desde outubro de 2023, a continuidade é de alta, tá bom? A continuidade de médio prazo é tendência de alta. E essa continuidade de tendência de alta continua em base de confirmação. O Bitcoin, ele estabeleceu alguns topos nas últimas semanas, tá? Nos últimos meses, bem relevantes. Estou apagando todas essas marcações porque a gente vai fazer uma análise do zero juntamente com você. E desde abril, onde ele saiu do fundo de 74 mil dólares, ele vem se esticando de uma forma extremamente relevante. São 66% de alta lá de dia 6 de abril até o presente momento. E o Bitcoin continua sua tendência de alta. A gente tinha colocado uma figura de bandeira de alta para vocês e essa bandeira de alta continua em perspectiva de ascensão, continua em perspectiva de rompimento para curto e principalmente médio prazo. O lance é que cada vez que o Bitcoin estabelece um padrão de alta mais relevante, ele também tende a retornar em padrões corretivos. Toda vez que ele faz isso, a tendência é que ele corrija para continuar a sua tendência de alta. E perceba nesse exato momento que eu não coloquei uma seta para baixo aqui no final dessa tendência de alta. Significa que a possibilidade é de continuidade de tendência de alta. Estou deixando claro de uma forma bem objetiva e bem simples para que até uma pessoa que está chegando no mercado neste exato momento entenda, tá? Todas as correções que o Bitcoin estabeleceu depois do dia 6 e 7 de abril desse ano foram correções extremamente irrelevantes para a alta estabelecida, tá? Se a gente pegar o topo do dia 23 de maio estabelecido até a correção do pavio lá do dia 22 de junho, 11% de desvalorização. Isso é uma correção extremamente irrisória para o nosso querido Bitcoin. Se a gente pegar o topo estabelecido dia 14 de julho até o momento de correção lá do dia 3 de agosto, a gente tem 8,10% de padrão corretivo e neste exato momento o Bitcoin enfrenta um padrão corretivo até porque ele rompeu o seu novo topo histórico, tá? E muitas altcoins estão acompanhando isso. E galera, saibam de um detalhe muito importante, isso em qualquer ativo. Toda vez que o ativo estabelece rompimento do seu topo anterior, ou seja, um topo histórico ou um topo descendente, que é um topo estabelecido no fundo, ele enfrenta automaticamente uma região de resistência. Para você que é novo no mercado, uma região de resistência é uma região onde o preço enfrenta dificuldade de ser alcançado, tá bom? Então, o Bitcoin, quando rompeu o topo de 124 mil dólares, automaticamente
cria-se um ponto de resistência e, de fato, a gente precisa dar a confirmação do rompimento deste preço. Coisa que não aconteceu, mas que pode acontecer para dentro dos próximos dias. As questões macroeconômicas só são um adendo para este momento com relação ao gráfico do Bitcoin, só são um adendo. Elas não, de fato, não interferem de forma tão brusca neste exato momento, porque a tendência do Bitcoin é de alta, a dominância do Bitcoin está cada vez mais forte, seja para alta ou para baixa, ou seja, muitas pessoas estão especulando no nosso querido Bitcoin, apesar da macroeconomia, tá? E muitas altcoins estão fazendo a mesma movimentação do Bitcoin. Então, se você está posicionado naquela altcoin, vamos pegar alguns nomes aqui, tá? Sui, Pendle, Solana, ou se você quiser colocar XRP também, são altcoins que estão enfrentando ali uma similaridade muito relevante e interessante quando a gente fala de gráfico com relação ao Bitcoin. E são altcoins que têm teor mais explosivo daqui para o final do ciclo. Quando eu digo explosivo, gente, é uma capacidade maior de alcançar valorização se comparado a outras altcoins do mercado. Então essas altcoins são altcoins que a gente deveria ficar de olho. Já venho falando isso aí há meses para vocês, tá? Agora, com relação ao Bitcoin, a tendência, Kletter, é de alta ou baixa para o curtíssimo prazo, para agora. Qual que é a tendência do Bitcoin? Galera, enquanto o Bitcoin não fizer o rompimento de 100, abaixo de 112 mil dólares, tá? O rompimento abaixo de 112 mil dólares, que, sinceramente, eu acredito que isso não vai acontecer no curto prazo. Não vai acontecer. Pode acontecer daqui a alguns meses, quando a gente realmente virar a chave do mercado, de um mercado altista para um mercado pessimista, ou seja, um mercado de urso. O bear market vai acontecer com certeza. Mas para o curtíssimo prazo, eu não vejo o Bitcoin tocando abaixo de 111, 112 mil dólares. Tá? Ele precisa necessariamente, para entrar em tendência de baixa, furar a bolha dos 111 e 112 mil dólares. Perder esse fundo, coisa que não está acontecendo há muito tempo. Se a gente pegar o fractal semanal, o tempo gráfico do Bitcoin no semanal, galera, ele não perde o fundo anterior já há muito tempo, tá? Há muito tempo que o Bitcoin vem estabelecendo altas mais relevantes do que o fundo que deixou para trás, tá? Então, ele deixou esse fundo, fez um fundo maior. Ele deixou esse fundo, fez um fundo maior. Ele deixou esse fundo e a perspectiva é que o fundo dele, o próximo fundo do nosso querido Bitcoin, seja um fundo muito mais relevante, próximo ali, com certeza, acima de 125 ou 127 mil dólares. É uma expectativa que eu tenho de isso acontecer. Então, enquanto o Bitcoin não perdeu o fundo anterior, coisa que não vem acontecendo desde março de 2025, se isso não acontecer, a gente não entra em tendência forte de baixa para o nosso querido Bitcoin. Estou fazendo uma análise mais simplista, mais simplória, para que você entenda a tendência do nosso querido Bitcoin. É óbvio que toda vez que ele cai, ele enfrenta dificuldade em alcançar um novo preço, em alcançar uma nova resistência e ultrapassar essa resistência. As altcoins, elas tendem a sofrer um pouquinho mais, mas entenda que talvez você esteja em literalmente, uma última oportunidade de entrar naquela altcoin que você talvez não tenha entrado. Se você, por exemplo, tá, não entrou na própria Solana, vou dar um exemplo na Solana, talvez você tenha uma última ou uma das poucas oportunidades de entrar. Solana, mesma coisa que eu digo para vocês, tá em uma região de resistência muito forte, 205 mil dólares. Quando ela romper essa resistência, a Solana ela vai explodir, tá? Quando a gente pega aqui a própria Sui também, já que a gente citou ela aqui no vídeo também, a Sui também, tá? Ela tá numa região de resistência muito grande. Depois que romper, ela pode estourar, tá? A própria XRP, vamos pegar todas as que a gente mencionou nesse vídeo, tá em uma região de resistência bem grande. Se romper, vai estourar. A própria Pendle também tá numa região de resistência muito grande, tá? Rompeu isso aqui, ela vai estourar. Então você prefere sair agora que ela está fazendo um padrão corretivo, ou você prefere esperar um pouquinho para ela romper e você sair com mais lucro no bolso?
Isso é a visão que eu passo para vocês e reflita. Prefere sair agora no padrão corretivo ou prefere sair em um padrão mais bullish? Deixa aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para vocês ou não. Hoje à noite, live, 10 horas da noite, conto com a presença de vocês. Tamo junto, valeu, fui.